Na visão política de Carl Schmitt, é considerado como Constituição tudo que formalmente nela se encontre, independentemente de cuidar ou não de matéria propriamente constitucional. Certo, errado ou vice? Quero só ver. E aí? Na visão política de Carl Schmitt, sim, ele é o precursor dessa visão política realmente. Aí ele está dizendo, é considerado como Constituição tudo que for formalmente nela encontrado. Então ele está dizendo que Constituição é tudo que tiver dentro de uma lei formal. Ele está dizendo que é isso. Independente aqui do assunto, do conteúdo, tudo que tiver aqui dentro é o que ele diz que é Constituição. Independentemente de cuidar ou não de matéria propriamente constitucional. É isso que é a visão dele? Não. A visão dele é o que é? A Constituição é anterior a esse documento. Isso aqui seria a ideia do que ele chamou de leis constitucionais. O que veio dar origem mais na frente é o chamado sentido formal de Constituição, que eu já vou explicar para vocês. Agora, não é o que ele diz, porque a Constituição é anterior a isso. Então, na visão dele, a Constituição é a decisão política que antecede esse documento. Portanto, a sexta está errada também. Vocês conseguiram perceber? É assim que cai na prova, independente da banca. Ele vai trabalhando conceitos possíveis, mas trocando os nomes desses conceitos, trocando os pensadores. Então, tá errado. Beleza? Você já tá zangado comigo? Fica não. Professor, mas que tanto conceito é esse? Fala logo o que é a Constituição de uma vez, né? Gente, são vários os conceitos, são várias opiniões diferentes, tá bom? Respira fundo e aguente firme. Por quê? Porque cai na prova. E é só cair na prova que o candidato desavisado é derrubado. Falar em candidato desavisado, vou dar um exemplo para vocês. Concurso aqui do Distrito Federal de agente penitenciário. Ainda era a época, né? O concurso acho que foi de 2014, eu acho, o último concurso. Para agente penitenciário da DF, que hoje é a Polícia Penal. Vocês não sabem o que a banca fez. Ou talvez você tenha até feito concurso de repente, né? Pois é, 10 itens de constitucional. 5. Acho que 5 ou 6, mas 5 eu tenho certeza. Conceito de Constituição. Quem é que vai fazer uma prova para agente penitenciário, hoje polícia penal, e vai pensar que metade da prova de constitucional veio de conceito de Constituição? Então, assim, no geral, esse povo não estuda nem constitucional, quer estudar só penal, né? Tô de olho em vocês, ó. E quando estuda constitucional, só quer estudar direito fundamental. Mas ele colocou no edital o conceito e classificação de Constituição. Pois ele veio priorizar isso. Quem estudou se deu bem, quem não estudou perdeu a prova de constitucional. Foi um arraso a prova de constitucional. E eu não estou achando bom isso, não. Isso mostra uma incompetência da banca total. Põe um edital com um programa enorme e depois cobra um tópico quase a prova inteira. Então, eu não estou louvando isso, estou achando ridículo. Mas é uma realidade. Moral da história, você entendeu o que é moral da história? Deixe-me falar, porque eu tenho outros conceitos ainda para trabalhar com vocês, tá? Então aguentem firme. Vamos lá. Sorridentes. Sentido material e sentido formal de Constituição. Preste um pouquinho mais de atenção aqui. Especialmente se você estiver estudando para fazer concurso cuja banca é CESP. Quadrix também gosta muito de cobrar. Quadrix anda copiando muito CESP, mas mais é CESP mesmo, tá? Na prova. E há, sabe-se lá por quê, uma preferência por esses conceitos que eu vou trabalhar agora com vocês, tá? Então, há muitas questões trabalhando o sentido material e o sentido formal de Constituição. Tá bom? Mas é bem simplesinho, vocês vão então já acompanhar. Bom, primeiro que eu não vou defender aqui ideia de fulano de tal, não. Esse pensamento que alguns autores chamam de sentido material
e de sentido formal, que são dois conceitos distintos, são um desmembramento da opinião do Carl Schmitt. Então, aquilo que o Schmitt chamou de Constituição e de leis constitucionais, com o passar do tempo, meus amigos, deu origem ao chamado sentido material e ao sentido formal de Constituição, tá? Ampliando o pensamento dele. Então, eu disse a você que o sentido político é contrário ao sentido sociológico. Agora eu vou trazer outros dois conceitos, o sentido material e o formal. Material e o formal são opostos, mas ambos não se opõem ao sentido político. Eles ampliam a ideia do sentido político que vem sendo desenvolvida com o passar dos anos, tá? Por isso que eu não vou dizer ideia de fulano de tal, porque a gente está ampliando o pensamento dele. Entendido ou disfarçado? Entendido. Então, comecemos pelo sentido material. O que é o sentido material? Aí deixa a palavra te ajudar. Material vem de matéria, vem de conteúdo, matéria. Então, esse é o seu ponto de partida. Pelo sentido material, a Constituição é reconhecida por apenas tratar, aí vocês vão sublinhar isso aí na anotação de vocês, apenas tratar dos assuntos fundamentais para a existência do Estado. Dos assuntos fundamentais, eu já vou exemplificar o que é isso, para a existência do Estado. Pronto, isso é o conceito básico que vocês vão anotar. Agora a gente vai entender. Então, se material é assunto, é conteúdo, então o que é a Constituição nessa perspectiva? Por essa perspectiva, a Constituição pode ser um documento escrito, pode estar contida em vários documentos, pode ser encontrada também nas tradições de um povo, nos costumes de um povo, na jurisprudência dos tribunais naquele país, dos intérpretes da Constituição, do trabalho ali da doutrina. Ela pode ser encontrada em tudo isso. Aqui, o que vai identificar uma Constituição pelo sentido material não é a forma que ela tem. Então, registrem isso também. Pelo sentido material, a Constituição pode ter uma forma escrita, que é isso, ser um documento de organização do Estado, ou uma forma não escrita. O que é isso? Ser encontrada em leis comuns, na jurisprudência, na doutrina, nos costumes, soma tudo, eu acho a Constituição. Então, a forma que ela tem, pouco importa. O que importa é o conteúdo dela, do que ela trata. Se Constituição é o que constitui o Estado, um Estado passa a estar constituído a partir do momento em que alguns temas são tratados. Há alguns assuntos prioritários, essenciais, fundamentais para a existência de qualquer Estado. Então, quando eu defino esses temas, independentemente de num documento ou vários, a forma é irrelevante, eu estou identificando a Constituição. Nasceu o Estado. E a Constituição, como é reconhecida? É reconhecida por somente tratar de assuntos indispensáveis, essenciais, fundamentais para que o Estado existisse. Professora, exemplifica aí para ficar mais fácil para a gente. Bom, o que seria um exemplo de um assunto fundamental, essencial, indispensável para a existência de um Estado? Bom, organização política é uma situação. Vamos definir aqui o nosso Estado. Vamos trazer como se fosse uma realidade brasileira. Vai ser um Estado unitário ou uma federação? Uma república ou uma monarquia? O sistema vai ser presidencialista ou parlamentarista? O regime vai ser democrático ou autocrático? Ixi,
Vai ter separação de poderes? Se tiver, o executivo vai fazer o quê? O legislativo o quê? O judiciário o quê? E eu vou ter que tomar umas decisões. São todas decisões políticas. Então, isso é fundamental para que qualquer Estado exista. Quer ver agora, o Estado vai se organizar como? Qual é a estrutura administrativa dele? Vai funcionar a administração pública centralizada ou descentralizada? Como é? Ah, eu tenho que definir isso. Beleza, quem é o povo que constitui esse Estado? Porque no conceito mais básico de Estado, todo mundo sabe, o Estado é a junção de povo, território próprio e soberania, não é assim? Beleza, mas quem é o povo? Vixe, o que define o povo? O que define o povo é a nacionalidade. Ah, tá, então nós vamos ter que estabelecer as regras de aquisição da nacionalidade para definir quem é o nosso povo. Ah, então esse aqui também é um assunto fundamental para a existência do Estado. Ah, tá. E os indivíduos aqui terão quais direitos? Poderão ter propriedade particular ou vai ser tudo público? Como é que vai ser isso? Ah, tá. Então essa parte de direitos individuais também é assunto fundamental, bem como os direitos sociais também. Entendem? Já deu para você entender? A partir do momento que eu organizo essas coisas, seja num documento só, igual acontece no Brasil, ou em vários documentos, mais tradições, decisões judiciais e etc., como acontece na Inglaterra, independente da forma. Isso aqui é uma forma escrita. Isso aqui é a forma não escrita. Independente da forma, isso é irrelevante. Eu não identifico a Constituição por forma, pelo fato de ser lei, porque a Constituição aqui não é lei. A Constituição que constitui o Estado nos aspectos fundamentais. Então, ela é reconhecida pelo quê? Pelo assunto dela. Qual o assunto dela? Somente os essenciais, fundamentais, indispensáveis para a existência de um Estado. Quais são esses assuntos, professora? Eu exemplifiquei. Tá? Não há consenso, né? O que é fundamental num país pode não ser no outro, mas o fato é que, independentemente do que eu entender como direito num lugar ou no outro, o básico é isso. Organização política todo mundo tem que ter, organização administrativa todo mundo tem que ter, direito fundamental, tem que saber quem é o povo, tudo tem que ter. Então isso é a minha Constituição. Independentemente de onde que eu tiver organizado isso, está lá a Constituição. Entendido ou disfarçado? Entendido? Será? Já eu vou ver se você está entendendo ou disfarçando. Vou fazer as perguntinhas, tá? Mas primeiro eu vou trabalhar o sentido formal, porque aí você compara o material com o formal para ter certeza se entendeu ou não. Combinado? Mas ainda estou suspeitando se você entendeu ou não. Você vai ter que provar. Mas beleza. Anotou o sentido material? Ótimo. Então vou apagar aqui. O que seria o sentido formal agora? Bom, continuando esse pensamento. Veja que o sentido material está próximo daquilo que Carl Schmitt chamou de Constituição, daquela decisão política. Está bem próximo. E o sentido formal está muito próximo daquilo que ele chamou de leis constitucionais, só que agora a gente está ampliando os conceitos, ok? Então, no sentido formal, o que é a Constituição? Formal vem de forma. No sentido formal, a Constituição não é reconhecida por assunto. Esse é um primeiro ponto. Ó. A Constituição que é reconhecida por assunto é a material. Então, no sentido formal, a Constituição não é reconhecida por assunto. Mas, pelo processo legislativo, utilizado para a criação de um documento solene de organização do Estado. Olha,
Eu poderia já ter trazido o conceito escrito para você, mas eu estou escrevendo junto com você. É junto mesmo? Eu estou escrevendo aqui sozinha. Vocês estão anotando aí na casa de vocês? Porque o nosso combinado foi esse, tá? Que vocês formariam o caderno junto aqui comigo. Então, eu estou anotando, eu quero que vocês anotem o básico que eu coloquei, mais as explicações que eu vou dando, tá? Então, no sentido formal, a Constituição não é reconhecida por assunto, guarde isso, mas pelo processo legislativo utilizado para a criação de um documento solene de organização do Estado. No sentido formal, a gente tem aqui propriamente a ideia de lei. Que lei, professora? A Constituição é uma lei. Lei no sentido de normas jurídicas coercitivas. Lei, a ideia ampla. Cumpra-se a lei. O que tem dentro dela? Não sei. O assunto é irrelevante. Pode ser qualquer um. Essa Constituição, ela pode conter os assuntos fundamentais para a existência do Estado, mas ela pode conter qualquer outro assunto absolutamente irrelevante, que não vai alterar nada de importante na estrutura do Estado e pode estar lá. O que importa é, a Constituição, ela tem a forma de um documento solene. Então, às vezes a ideia é que vocês têm mesmo de Constituição. Tem aqui um documento, pensou na ideia do livro, um documento, e nesse documento, que passou por um processo legislativo, passou então por um órgão constituinte que elaborou esse documento e colocou aqui dentro as normas jurídicas de organização do Estado. Agora, quais são essas normas jurídicas? O assunto é qualquer um. O processo legislativo, a forma de criação dessa lei foi correta? Foi. Nasceu a lei, tudo que tiver aqui dentro, independentemente da relevância da matéria, será norma constitucional. Esse é o sentido formal. Vamos exemplificar. Vamos pensar na nossa Constituição atual. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o que eu estou chamando de A. A Constituição define toda a organização política brasileira. Define o Brasil como uma república federativa, o sistema é presidencialista de governo, o regime político é o democrático, tem as atribuições do executivo, do legislativo, do judiciário, tem tudo isso. É uma Constituição que dispõe sobre direitos fundamentais. Aliás, de todas as que nós já tivemos, a que melhor retrata direito fundamental é a de 88. Agora, o que eu estou chamando de aqui, por exemplo, pode ser um assunto absolutamente irrelevante para a existência do Estado brasileiro, mas está lá. Você falou, não entendo, o que seria um assunto absolutamente irrelevante? Um assunto que é de lei comum e não de Constituição, porque Constituição é o que constitui o Estado. Um assunto que poderia ser retratado numa lei qualquer, comum, mas que está na Constituição, porque a Constituição admite qualquer assunto, por essa visão. Exemplo, depois vocês anotam, tá? Para vocês conferirem. Pega a referência. Artigo 242, parágrafo 2º. E esse é um exemplo clássico. Todo professor de constitucional fala. Mas é porque ele é evidente mesmo, assim, o melhor exemplo para usar. 242, anota para você olhar depois, conferir. Parágrafo 2º. Ok, o que diz lá, professora? Diz assim, o Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, será mantido pela órbita federal. Quer dizer que no Rio, a gente tem um colégio, que se chama Pedro II, e que, embora esteja no Rio, não será mantido pelo Estado, mas pela União. Ok. Tá. Aí você termina de ler e fala, né? Tipo, e daí, né? É isso, acabou. Ué, gente, por que, professora? Não, porque a história do Colégio Pedro II é importante para a história da educação brasileira. Grandes nomes estudaram nesse colégio, né? E o Estado brasileiro reconhece isso e quer preservar a existente e a qualidade de ensino. Ok, tudo bem. E por isso a União paga a conta. Ok, tudo bem, mas por que isso não está numa lei federal comum? Por que isso está na Constituição? Que a Assembleia Constituinte quis colocar. Isso é uma norma originária da Constituição. Foi nem colocado por emenda, norma originária do texto, feito pela Assembleia Constituinte.
Então, isso está na Constituição do mesmo jeito que o artigo 5º está. Do mesmo jeito que o 102 define as competências do Supremo, tem o 242 que fala do Colégio Pedro II. Agora, quando você tira isso da Constituição, por exemplo, isso não interfere, não impacta em nada, o impacto é zero na estrutura do Estado brasileiro. O Estado brasileiro continua funcionando como Estado brasileiro. Mas não tem impacto, porque não é um assunto típico de Constituição. Mas por essa visão, o assunto é qualquer um, até o Colégio Pedro II serve. Aliás, a Constituição brasileira ela é cheia desses exemplos. Não é à toa que a gente tem um texto gigantesco, porque a gente fala de tudo e mais um pouco nele. A gente fala de qualquer coisa. A gente quer falar até de divórcio, casamento e divórcio. A gente quer falar de educação física em escola. A gente quer falar de desporto, obrigatório e facultativo. Antes que alguém queira puxar minha orelha, ei, professor, eu sou professor de educação física, hein? Eu não estou falando que a educação física não é importante. O que eu estou dizendo é que esse assunto não é típico de Constituição. Bastaria constar na LDB, na lei comum, que teria que ter educação física em escola. Entende? Então, quando eu identifico a Constituição pelo assunto dela, e o assunto é aquele que é típico de Constituição, porque define o básico para que um Estado venha a existir, essa é uma Constituição material, que pode ser escrita ou não escrita. Agora, quando eu conceituo Constituição pela concepção formal, formal é forma. Forma de quê, professora? Forma de lei. É solene, é formal, é uma lei a Constituição. É uma lei que trata do quê? O assunto é qualquer um. O mais ou o menos relevante para a existência do Estado. Qualquer um. Importa estar lá nessa lei. E como que ele foi colocado nessa lei? Com o processo legislativo adequado. Então, beleza. O que ali constar, tá certo. Porque pela visão formal, a Constituição é uma lei que organiza o Estado e acabou. Pronto. Beleza? Ufa. Ufa nada. Quase ufa. Bom, vamos ver então se você consegue aplicar. Com relação à definição de Constituição, assinale a alternativa correta. Letra A. O sentido sociológico defende que uma Constituição, para ser considerada como legítima, deve representar o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. E aí? Veja lá. O sentido sociológico foi defendido por quem mesmo, gente? Então, defende que foi defendido pelo La Salle e está dizendo que a Constituição, para ser considerada legítima, ou seja, ser aquela real, deve representar o efetivo poder social, o reflexo da sociedade. E esses fatores de poder que constituem o Estado e formam a sociedade. Trabalha aqui um conceito certinho. Beleza, mas e B? O sentido político defendido por Ferdinand Lassalle, não, Lassalle é sentido sociológico. Política é Carl Schmitt. Afirma que a Constituição é produto de uma decisão política do povo, prescindindo do titular do poder constituinte. Até, o conceito é até certo para o sentido político, mas não foi Lassalle que disse isso, foi Schmitt. Tá bom. C. De acordo com o sentido material, o que mais interessa é a forma como a norma foi introduzida no ordenamento jurídico. Agora veja, ó, no sentido material, o que mais interessa é o quê? É forma? O que interessa é o quê no material? O assunto, a matéria, o conteúdo, que é típico de Constituição. Aí eles dizem assim, é a forma como a norma foi introduzida no ordenamento jurídico. A forma, que é o processo legislativo, isso é irrelevante. Porque no sentido material, a Constituição pode ter a forma escrita ou não escrita. Beleza? Ok. O sentido jurídico de Carl Schmitt define a Constituição no mundo do ser e não do dever ser, sendo fruto das leis naturais e não da vontade racional do homem. Nada disso. O sentido jurídico é de Hans Kelsen, que a gente ainda não estudou,
Mas nós estudamos que o Carl Schmitt defendeu o sentido político de Constituição e de fato, pela visão dele, a Constituição está no mundo do ser mesmo, porque ela é uma decisão política e não do dever ser, que seria as leis, tá? Sendo fruto das leis naturais, as escolhas, e não da vontade racional do homem. Pois não é o sentido jurídico, não é o Carl Schmitt que defendeu o sentido jurídico de Constituição. Por último, para o sentido formal, a observação deve centrar-se no conteúdo. Não. No sentido formal, o conteúdo é irrelevante. Aí ele está dizendo assim, independentemente da forma por meio do qual a norma foi introduzida no ordenamento jurídico. Nada disso. No sentido formal, vale a forma. Que forma? A forma daquele documento solene destinado à organização do Estado. Aí alguém me pergunta, então eu vou produzir aqui uma resposta e você que está acompanhando aí de casa é a partir de uma pergunta. O que seriam essas normas materialmente constitucionais? Aprecie aqui. Considere essa que é a Constituição brasileira. A nossa Constituição, por exemplo, no artigo 1º, ela traz a organização política, boa parte da organização política do Estado brasileiro. No artigo 5º, que vocês adoram, ela traz uma série de direitos e garantias individuais. E aí ela vai trabalhando muitas coisas. Dentre essas várias coisas, aí vem lá o artigo 242, que eu pedi que vocês vissem, o parágrafo 2º. E vai lá e diz assim, o Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, será mantido pela órbita federal. Então, o que eu quis mostrar para você é o seguinte, a mesma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, que diz não haverá juiz ou tribunal de exceção, que diz são a todos assegurados os processos administrativos e judiciais, o contraditório e ampla defesa. Estou citando direitos e garantias do artigo 5º. São direitos individuais, são cláusulas pétreas, que são assuntos fundamentais, são assuntos típicos de Constituição, porque define quais são os nossos direitos. É a mesma Constituição que vai lá e fala do Colégio Pedro II. Professor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que essa informação no texto constitucional é absolutamente irrelevante para a existência do Estado brasileiro. Entenda o que eu disse. Eu não disse que o Colégio Pedro II é absolutamente irrelevante. Antes você queira puxar minha orelha porque você foi aluno do Pedro II. Não é isso que estou dizendo. Não é o colégio que é irrelevante. Essa informação, para constar do texto da Constituição, é absolutamente irrelevante. Tira isso aqui do texto. Qual é o impacto que vai trazer para o Estado brasileiro? Zero impacto. Porque esse assunto não é típico de Constituição, ele não é indispensável para que o Estado exista. Agora, tira lá o artigo 1º, e agora o Brasil é uma república ou uma monarquia? O Estado é democrático ou é autocrático? Tira lá o artigo 5º. Eu agora tenho direito de ir e vir ou não? Eu tenho liberdade de crença ou não? Não, isso aqui eu não posso tirar, não. Isso aqui é essencial para que um Estado exista. É a parte material da Constituição. A parte fundamental que estrutura o Estado. Agora, é que a Constituição, quando ela é formal, ela não contém só esses assuntos. Ela tem vários outros. Os vários outros são assuntos de leis comuns, mas que por conveniência foram colocados na Constituição. Como eu citei, essa informação do 242, falando, o texto constitucional falando do Colégio Pedro II. Mas como eu já disse durante a aula também, do artigo 210 falando que tem que ter ensino religioso em escola, bem como também falando de que tem que ter educação física, falando o texto constitucional de divórcio, definindo
direitos ali de idosos, de crianças, de adolescentes. Ah, mas isso é importante. É importante para estar em lei comum. Por exemplo, a gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem Estatuto do Idoso. A gente tem o Código Civil falando de casamento e divórcio. A gente tem a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, falando como que organiza o ensino médio, o ensino fundamental, entendeu? Então, são assuntos que são tratados em leis comuns. Não são assuntos próprios de Constituição. Então, quando uma Constituição é material, ela não tem esses assuntos. Igual dos Estados Unidos, por exemplo. A Constituição dos Estados Unidos, ela só tem 34 artigos. E eu já disse a você que essa Constituição é de 1789. 1789. Ela nasceu com 7 artigos. E nas alterações, hoje, ela tem 34. Nossa, professora, era meu sonho, né? Olha, a inveja que é pecado. Por que a Constituição dos Estados Unidos é pequenininha assim? Porque ela somente contém os assuntos próprios de Constituição. Os essenciais, os fundamentais, os indispensáveis para a existência de um Estado. Os outros temas são tratados nas leis comuns. Aqui no Brasil não é assim, porque a gente vai por essa concepção formal de Constituição. Importa ter seguido a forma certa, um processo legislativo correto de criação desse documento chamado Constituição. Tudo foi obedecido? Foi. Então, o que que tem? E aqui dentro desse documento tem tudo que você pensar. A Constituição, em termos de assunto, ela só pede para a Bíblia. A Bíblia tem mais assuntos do que a Constituição. Fora a Bíblia, nós somos campeões. Então, dentre esses vários assuntos, a maioria deles poderia estar perfeitamente nas leis comuns. Mas aqui no Brasil, não. Esses assuntos estão na Constituição também. Até o Colégio Pedro II está. Entendeu? Então, beleza. É por isso que, ele diz assim, para o sentido formal, a observação deve centrar-se no conteúdo, independentemente da forma, não. No sentido material, é que deve centrar no conteúdo. No formal, não importa a sua forma. É o documento escrito, o que tiver ali dentro, beleza, tá valendo. É norma constitucional. Beleza? Agora eu confio que vocês entenderam. Se não, eu desfaço total. Pois é, então nossa resposta da 7 é a letra A. Olhe para mim. Tá entendendo ou tá quase desmaiando já, cansado? Deve estar quase desmaiando, né? Então vou terminar. Mas antes de terminar, preciso que você prove se você entendeu. Agora vem a sabatina. Até aqui que eu expliquei para vocês. Responda os itens que eu vou perguntar. Vamos lá, o primeiro. Reconhece-se a Constituição formal por tratar de assuntos como organização político-administrativa do Estado e direitos e garantias fundamentais. Certo, errado ou vixe? Pensou que eu ia dar tchau sem você provar que entendeu? Então, reconhece-se a Constituição formal por tratar de assuntos como organização político-administrativa do Estado e direitos e garantias fundamentais. Cadê a resposta? Certo ou errado? Errado. Constituição formal não é reconhecida por assunto nenhum. Ela é reconhecida por forma e não por assunto. Esse conceito que eu falei é de Constituição material. Beleza? Vamos mais ao teste, então. Constituição, na perspectiva sociológica, é a lei suprema do Estado que o organiza. Certo ou errado? Constituição, na perspectiva sociológica, é a lei suprema do Estado que o organiza. Cadê? Pois é, errado. É um conceito cabível de Constituição dizer que a lei é suprema do Estado que organiza. Até um conceito jurídico que ainda nem trabalhei com vocês. Só que na perspectiva sociológica está errado. Porque na perspectiva sociológica, a Constituição
não é norma jurídica, é fator de poder. Então, tá errado. Beleza, próximo item. A Constituição, na clássica definição de Ferdinand Lassalle, corresponde a uma decisão política fundamental. Cadê? Errado. Constituição corresponde a uma decisão política fundamental em algum dos conceitos, mas não é o conceito clássico do Lassalle. Esse é o conceito clássico do Schmitt. Do jeito que eu estou perguntando, é o jeito que as bancas cobram também. É dessa forma, tá? E se eu disser que, aqui é CESP, tá? Eu estou só parafraseando, que a atual Constituição brasileira trata de assuntos como organização política do Estado, organização administrativa do Estado, direitos e garantias fundamentais. Outros assuntos inseridos no corpo da Constituição escrita só são considerados normas constitucionais do ponto de vista formal. Vixe. Cadê a resposta? Eu estou sentindo que você vai falar assim, repete, professor. E isso é maldade quando o item é grande, mandar a gente repetir. Então ele está falando o seguinte, que a atual Constituição brasileira trata de assuntos como organização política, organização administrativa, direitos e garantias fundamentais. Então, ele está falando que ela trata de assuntos fundamentais para a existência do Estado, mas ele está dizendo que tem outros. Aí ele prossegue e diz assim, outros assuntos, então, outros, só são considerados normas constitucionais do ponto de vista formal. Então, ele está dizendo que a nossa Constituição tem mais assuntos do que aqueles fundamentais. A Constituição tem outros. Mas que esses outros são considerados normas constitucionais do ponto de vista formal. O que ele quer dizer? Que, como não são assuntos típicos de Constituição, não seriam considerados normas constitucionais do ponto de vista material. Tá? Agora, do ponto de vista formal, como o assunto é irrelevante, importa só constar da Constituição, só ter a forma, só ter sido colocado aqui com o processo legislativo correto, então, beleza. Do ponto de vista formal, isso aqui é realmente norma constitucional. O item é certinho. Aí alguém pergunta, professor, as normas da Constituição Federal, são materialmente e formalmente constitucionais? Não. Algumas normas da Constituição Federal, da nossa atual, a gente não vai ter tempo para estudar isso ainda, aliás, a maioria delas, só são normas constitucionais formalmente. O que isso quer dizer? Só são normas constitucionais porque estão na Constituição. Formalmente, quer dizer, estão no documento? Estão, então beleza. Porque materialmente não são. O que quer dizer materialmente não são? Quer dizer que elas não tratam de assuntos típicos de Constituição. As que são materialmente constitucionais tratam de assuntos próprios de Constituição, indispensáveis para a existência do Estado. Então, há na Constituição normas materialmente constitucionais, assuntos fundamentais, e há as que são apenas formalmente constitucionais. Só são constitucionais porque estão lá. Há dos dois tipos. Então, coexistem essas normas. Há dos dois. Mas eu não posso dizer que as normas da Constituição são materialmente e formalmente constitucionais. Não, não posso dizer. Algumas são só formalmente constitucionais. Há dos dois tipos. Então, não generalize. Beleza? Ufa. Ufa. Então, esse vídeo a gente vai fechar aqui. Mas no próximo vídeo ainda tem mais um monte de conceito para eu trabalhar com vocês. Aguentem firme, revise até aí antes de assistirem ao próximo vídeo. Tá bom? Até lá!